Boa noite. Estamos começando uma live em homenagem à Semana do Dia das Mães, que vai ser nesse próximo domingo. E nós estamos com nossas queridas mães convidadas. São duas pessoas que eu conheci durante esse período do pós-mieloma. Só um minutinho que eu já vou até chamá-las aqui, vou deixá-las aqui. Conheci essas duas mulheres incríveis, maravilhosas, que olha, a gente se surpreende com as mulheres, né? Nossa, eu não tô achando você. Edicleia, qual que é o teu Insta? Que eu tô chamando por aqui, eu não tô te achando, peraí. Vou falar aqui no WhatsApp. Edicleia é de... Vou colocar todo mundo aqui já na espera. Pronto, vamos ver as duas. Oi, queridas. Oi, Boa noite, tudo noite. bem? Peraí, só um minuto. Voltei. Estão me vendo? Sim, 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 Estão me ouvindo? sim. sim. Que lindas que vocês estão! Boa noite! Boa Boa noite. noite, Você que é maravilhosa. maravilhosa. É, maravilhosa. Uma Que legal! inspiração, gente. Ainda Eu mais Ai, com esse imagino. cabelão obrigada! todo, né? Esse cabelão Pois maravilhoso. é, pois é, gente, já doei cabelo, já fui careca, já fui Chanel, a gente, Aham, aliás, acho que nós três, né, já passamos por isso tudo, então a gente vai ficando sim, meio Sim, prática também, né? com Mas certeza. olha, verdade. bom, primeiro, eu quero agradecer demais vocês duas de aceitarem o convite da associação, da gente poder fazer essa live. Uma live diferente, porque a gente, antes de ser paciente, a gente é filha de alguém, a gente é mãe de alguém, Com a certeza. gente é irmã de alguém, né? E depois a gente fica meio com aquele rótulo, né? Ah, ela é paciente de mieloma, ela é paciente de câncer de mama, ela é paciente oncológica. Mas, gente, antes da gente ser paciente oncológica, a gente é tanta coisa antes. Então, uma das principais coisas que eu acho que motiva muito as mulheres é ser mãe, poder gerar vida, poder dar à luz, criar uma família, Com seja carreira certeza. solo, seja numa família normal, constituída ali, seja de uma maneira que, de repente, às vezes, né, acaba acontecendo de ser mãe, enviuvar ou se separar. Mãe nunca deixa de ser mãe, Com não é certeza. verdade? Com certeza. Olha, Verdade. Eu gente, eu amo tô... ser mãe, amo meus filhos. É tudo que eu tenho. Pois é, gente, olha, eu chamei as pessoas certas. Primeiro, vocês são lindíssimas, maravilhosas, eu agradeço demais. Eu vou primeiro abrir agora oficialmente a nossa live. Aqui nós somos a Associação Joelísio Fraga. A Associação Joelísio Fraga hoje atinge muitas pessoas, não só no Brasil, como fora do Brasil também, não só com o câncer que nós, da associação, somos pacientes, cuidadores, familiares, mas também vários outros tipos de patologias, de câncer, até o câncer de mama, o câncer masculino, feminino. É impressionante o tamanho que a Associação Joelhos Fraga tomou no Brasil e o tamanho da importância, porque não ficamos como uma associação restrita numa única patologia. E hoje dá uma alegria muito grande, eu como voluntária, poder abrir uma live falando da associação, porque eu sei o tanto de pessoas que a gente atinge, que a gente ajuda, todas nós chegamos de alguma maneira aqui, e a gente está aqui para ajudar. Faz toda a diferença fazer parte de um grupo de apoio, mesmo quem acha que dá conta sozinho, que eu sei que tem gente que dá conta sozinha, mas, gente,
é muito melhor quando a gente tem alguém muito próximo dando direção, né? Bom, vamos lá. Eu sou a Marli Panão, eu tenho 58 anos, quase 59, e eu sou mãe do Antônio, de 41 anos, e do João Vitor, de 37 anos. São dois advogados, eu sou uma boadrasta do Luca e do Enzo, meus enteados lindos, maravilhosos, e da minha enteada, filha do meu ex-falecido marido, que é a Juliana, que também é uma mulher maravilhosa. Então, eu acho que eu já conheci de tudo um pouco, né, das faixas etárias. Eu sou mãe de 41 anos para baixo. E hoje sou avó de 3 crianças. O Theo, de 4 anos e meio, a Inês, que é a irmãzinha do Theo, de 2 anos e 3 meses, e a Martina, de 2 anos e meio. Porque eu estou contando aqui, abrindo a live, falando sobre a minha maternidade, como que foi a minha história, e hoje até cheguei em eu ser avó. Porque quando eu recebi o diagnóstico de mieloma múltiplo, eu não sabia muita coisa que ia acontecer na minha vida ainda. Eu só sabia que ali não era o final, que não era o fim, que não estava nada definido. Ah, eu recebi um diagnóstico e agora? Eu fiz um tratamento em 2019, em janeiro de 2020 eu fiz o transplante de medula óssea, que aliás, a Patrícia que está aqui, nós duas fizemos o transplante na mesma semana, na Beneficência Portuguesa, somos amigas de corredor, depois ela conta para vocês como que nós nos conhecemos, e eu não imaginava que meus 2 filhos fossem casar, que eu fosse ter 3 netos, eu só sabia que desculpa, que minha vida não ia parar ali. Que eu tinha muita coisa pela frente. E assim foi e assim está sendo. Então, esse é um pedacinho, um resumo da minha história, só para complementar. Eu sigo em tratamento com lenamidolida 10 miligramas, eu tomo há quase 6 anos já lenamidolida, é um protocolo que deu certo para mim, time que está dando certo não se muda, não se mexe, e eu estou com saúde, estou bem, e claro que eu sou uma paciente, como todos nós, observo tudo, corro, não espero, dá um sintoma, vou ver o que é, porque nós temos uma situação fisiológica diferente e a gente tem que prestar muita atenção em tudo, né? Ainda mais mulher. Eu nem sabia que existiam algumas outras patologias específicas em mulher, quando a mulher é uma paciente oncológica. Então, hoje, tem outras pesquisas que eu faço também, até por conta da nossa imunidade, que a gente tem imunidade muito baixa, às vezes a gente tem umas caídas. Então, faz parte da mulher e mãe fazer esse acompanhamento. E as duas que estão aqui, Patrícia, como eu falei, eu conheci bem na semana do meu transplante lá na Beneficência Portuguesa, em janeiro de 2020, e a Edicleia eu conheci depois, através das redes sociais, a Edicleia me achou, e aí a gente já colocou ela no grupo também. E as duas, gente, são convidadas porque elas têm uma história fantástica, uma história, assim, de muita superação, cada uma com a sua realidade, cada uma com a sua forma de lidar, e elas vão hoje dividir um pouquinho com vocês, mas antes eu vou fazer a parte 1 para as duas, e aí depois a gente faz uma parte 2 para as duas, e depois a gente faz aí uma parte final. Mas vamos lá, eu vou fazer tipo um bate-volta. Edicleia, quantos anos você tem? Eu tenho 43 anos. Nova, jovem, hein? De onde você é? Capela do Alto, interior Onde de São Paulo. Ah, Próximo Sorocaba. sim, sim, pertinho da gente, né, aqui em São Paulo. Sim. Com quantos anos você foi mãe? Com 26. Jovem, que bom, né? Como foi ser mãe para você? Maravilhoso. Maravilhoso. Eu amo ser mãe. E eu tenho um filho maravilhoso. Você falou que você não tem a sua mãezinha mais, né? Não tenho mais. Não tenho meus pais. Uhum. E qual a influência da maternidade, na sua maternidade, a influência da sua mãe na sua vida? Nossa, quando eu fiquei grávida, eu falo que ela ficou grávida junto comigo. Porque eu fui mãe sozinha.
Ela me ajudou muito. Na época eu trabalhava de enfermeira e ela cuidou do Gabriel para mim. E o Gabriel tá com quantos anos hoje? Hoje ele está com 17 anos e ele cuidou de mim pós-transplante. Ele é um filho maravilhoso, educado, inteligente, é meu tudo. E a sua filhinha tá com quantos anos? Só conta até aí, hein? Não, não conta nada. Tá, 3 anos. É linda. Ela Já. veio para levantar eu. Eu nunca fiquei deitada na minha cama. Que linda, que linda. Patrícia, se você Oi. quiser, você conta. Quantos anos você tem? Ai, não tem problema nenhum quanto a isso. Eu tenho 57 anos. Estamos quase na casa dos 60, né, Marli? Ah, graças a Deus, né? Eu Amém. estava conversando há uma horinha atrás com o nosso amigo, né, o João Ari. Lembra do João? O Lembro. doutor João. E aí ele falou, meu Deus, meus pais estão com 90 anos de idade, né? Eu falei, João, se a gente viver que nem eles, a gente tem 30 anos de vida pela frente. Ele falou, Ai, só isso? A gente já acha que é pouco, né? pois é, você é É. maravilhosa, assim, ninguém acredita que tem quase 60, né? Fala que tem Ai, você... 59, ninguém acredita, né? Que Não, bom. não. Não, e mãe, como é que é? Eu sou mãe jovem de filho velho, né? Mas foi uma opção de vida, porque eu casei muito cedo, nunca tomei remédio para não ter filho. Eu falava que eu ia ter 4 filhos, então era uma coisa que eu não tive os 4, mas acabei tendo os 4, né? Porque vieram 2 enteados, né? E mais uma menina. Eu não tinha menina, mas a Valquíria, a mãe da Juliana, divide ela comigo. É, Mas eu você é daqui comecei de São, cedo. Eu sou de São Paulo. você é daqui de São Paulo, Sim, da São Paulo Zona Sul, capital, Zona minha Sul, vizinha, né? pertinho de você. Sua E eu, mãezinha tá viva? não, ela faleceu quando eu estava grávida da minha filha. Minha filha hoje tem Sério? 37, meu filho 27, que são minha vida, e meu netinho de 7. Então é tudo assim, 37, eu 57, minha filha 37, meu filho 27, meu netinho 7. É tudo assim, Não. uma E, benção. e vai sempre assim, né? Vai Vai ser ser sempre, 58, todo ano. 38, Você- 28 e eu nunca 8. esqueço a idade deles, porque a gente está sempre no mesmo, né? No mesmo É, número. é. E qual a influência que a sua mãe teve na sua maternidade? Ai, ela não muito, porque ela faleceu logo que eu fiquei grávida, né? Então, Também. foi bem no comecinho e foi triste, porque ela era muito jovem, eu tinha 20 anos, ela tinha 39, sim, e era uma mãe muito jovem também. Eu fui uma mãe jovem e ela também foi uma mãe jovem, então Uhum. foi triste, porque era uma mulher lindíssima, com 39 anos, então, infelizmente, ela não conheceu nem a netinha, então não participou de Uhum. nada desse processo. É, não é fácil, né? Não, foi As bem duas, difícil. as duas não tiveram as mães com vocês, né? Eu não sabia desse detalhe, é legal a gente, né, Uhum. conhecer essas histórias. Vocês não tiveram as mães de vocês participando da gravidez, do parto, pós-parto, né? A filha mulher, ela sempre conta com a mãe no pós-parto para ajudar, né? O acolhimento, ensinar muita coisa. E eu imagino como que vocês se viraram, mas acho que elas estavam ali, né? Do ladinho de vocês, Sim, olhando, com cuidando, certeza. né? Com certeza, é isso que a gente crê, mas também a gente teve os presentes, né? Nossos filhos, nossos netos são a compensação, né, de tudo isso. Então a gente pôde, Sim. né, derramar toda essa, Sim. essa bênção e curtir tudo isso depois do que a gente recebeu, né? É, Mas a época foi bem complicada. nós temos que honrar muito a nossa genealogia, né? Sem Muito. as nossas bisas, as nossas avós, nossas Ó, meu netinho mães. chamando aí, oi, vovó. Tá vendo, vovó? Ai, que lindo! Dá um Tá oi falando para isso da minha ele. filha. Oi, meu amor. É Luca, é o amor da minha vida, é minha vida esse menino. Ele é muito lindo. É. Agora vamos entrar um pouquinho aí na história do mieloma, Hum. né? Eu acho que foi bom que a gente já deu para conhecer um pouquinho da vida pessoal de vocês, a minha também. Eu vou deixar a Edicleia para depois, tá, Patrícia? Porque a história da Edicleia, a hora que ela começar a falar, nós vamos ficar assim, ó. Hum. Nossa. Uau. Patrícia, com que você trabalhava quando você teve o pré-diagnóstico do mieloma? Eu sou empresária, eu já tenho essa empresa há 20 anos praticamente. Então, Uhum. eu já tinha empresa, continuo até hoje, há 20 anos já. Tenho empresa, meus filhos trabalham comigo. E
Então, assim, foi bem tranquilo, como você já sabe, o meu processo, né? Assim, no começo foi difícil até eu descobrir o que era. Sofri muito, foi em 2019 também que eu descobri, acho que como você também, né, em 2019. E eu sofri muito até descobrir o que era, porque era uma dor nas costas, você ia aqui, você ia ali, você era colete, era cada um mandava fazer uma coisa, cada um mandava tomar um remédio, e foi a época que eu realmente sofri muito, assim, no meio de 2019, assim, até ter o diagnóstico. Quando eu tive o diagnóstico, para mim foi um alívio, né? Assim, a minha filha sempre fala, mãe, eu não sei como a pessoa pode ficar feliz, porque enquanto o médico falava o que era mieloma múltiplo, porque eu não tinha a menor ideia do que era, a minha filha já estava no Google, era aquela do Google, né? O que é mieloma múltiplo? Ela já estava em pânico, estava eu, ela e meu marido. E aí ela já estava em pânico, assim, mãe, como você pode estar feliz assim? Eu falei, mas eu estou aliviada porque agora eu sei o que eu tenho e eu sei o que eu vou tratar. Porque enquanto você não sabe o que você tem, você vai, né? Os médicos vão dando um tiro no escuro. E você continua sofrendo, com dor. Eu sentia aquela dor horrível nas costas, né? Então, quando eu soube, foi através de um médico indicado por uma amiga, que era um especialista do Einstein, ortopedista, neuro, eu não lembro a especialidade dele agora, o doutor Eduardo do Einstein, ele que descobriu. Então, depois que eu descobri, que eu comecei o tratamento, ele me apresentou meu médico, né? Então, aí começou tudo a melhorar, assim, melhorar muito, não foi pouco, foi muito. Desde a partir da primeira quimioterapia, os diagnósticos eram cada vez melhores, assim, a cada químio, a cada medicação, e eu ia melhorando e melhorando de surpreender os médicos, né? Assim, minha melhora foi muito rápida. Então, eu digo que depois que eu descobri, eu não sofri mais. Só, lógico, depois, né, no dia do transplante, você sente aquelas coisas, você sofre um pouquinho, né? Mas, assim, o meu pós, assim, descoberta foi muito bom, foi uma bênção, assim, foi... E eu tenho a minha família, né, da igreja, eu sou uma pessoa de muita fé, eu vivo muito, né, eu vivo muito o cristianismo que eu vivo, eu sou evangélica, então eu tenho uma família em Cristo muito grande, então pessoas que de muita oração, tenho uma família em Cristo muito grande, então isso foi assim, eu acho que o que me curou, porque hoje eu falo que eu estou curada, mesmo sabendo que essa doença não tem cura, eu falo que eu Uhum. estou curada, porque eu creio que o Senhor, Deus me Sim. curou assim no momento que eu soube da notícia, porque foi uma tranquilidade quando eu soube, até que era um câncer, porque até então a gente não sabia, então, assim, Uhum. para mim foi uma paz, assim, tipo assim, já sei o que eu tenho, eu vou ser tratada, e o Senhor já me curou, e assim foi meu processo, realmente muito tranquilo, muito tranquilo. Até para trabalhar também. Então, eu trabalhei muito com computador, né? Então, eu estava afastada da empresa, mas não estava, até eu montei um escritório, as meninas do hospital lá do Birante ficavam, meu Deus, chegavam lá, eu estava lá com computador, telefone, eu montava assim, mesmo um escritório. Eu não fiquei, acho que, sem trabalhar assim, nenhum nem 2 dias, assim, eu trabalhei direto, 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 direto. Então, assim, foi Uhum. nessa parte, assim, foi uma bênção. É porque quando você descobriu, você já começou a ser medicada. A partir do momento que Sim, você começou a fazer uso do remédio correto, suas dores começaram a exatamente. melhorar, você começou a preparar a sua medula para o transplante. Sim, Então, isso foi o que te moveu também, né? Mas sim. quando você recebeu o diagnóstico, você como mãe, né? Do seu filho, sua filha, Uhum. passar essa notícia para eles, amarem. Como é que vocês lidaram, ou eles, você como mãe, como que você enxergou a posição deles na posição de filho, saber que a mãe tem um câncer? Eu acho que, assim, não sei se foi eu que passei tanta força para eles ou eles passaram para mim. Eu não sei, mas eu acho que nós três fomos muito fortes, né? Assim, foi uma coisa assim que não. É como se a gente soubesse que nada de ruim ia acontecer. Né? Uhum. Lógico que eles ficaram abalados, né? Você fica assim, uma notícia assim, mas assim, no fundo, eu acho que eles nunca acreditaram que eu ia sofrer com isso, que eu podia morrer, que alguma coisa assim, porque eu sempre fui uma mulher muito forte e assim, o trabalho me ajuda muito. Então, assim, eu sempre deixei como se a vida fosse normal, assim, sabe? Continua, a vida continua. Tanto que nas químios eu não sofria, eu não passava mal, a minha filha ia para o hospital com a minha irmã, e elas ficavam, a gente ficava, era um dia de festa, o dia da químio, elas iam lá encontrar comigo, né, e era um dia muito gostoso. Então, eu acho que tudo isso, juntos, assim, nessa fortaleza, foi a família toda, foi assim, né? Essa fortaleza, né? Uhum. E então, assim, eu acho que eles não sofreram também.
sabe? Como eu não sofri como se fosse, Uhum. um câncer, né? Tem gente que se deixa abater. Então, assim, eu acho que também esse fato de eu não parar de trabalhar e, né, eu tenho que tocar a Sim. empresa, por mais que eu tenha uma rede de apoio, né, grande. Mas assim, eu acho que eu não me deixar abater, é que eu tenho essa força, e meus filhos também, isso foi muito assim, foi uma união de força e de fé, entendeu? Então, acho que nós não nos abalamos, assim como outras pessoas a gente sabe que se abalam tanto com Uhum. uma notícia dessa, né? A gente acho que a É. gente pode dizer que a gente foi muito forte juntos. E a gente respeita também todas as situações de pacientes, né? Cada um tem a Sim, sua história, cada um tem a sua fisiologia. Tem pessoas que exato, sofrem demais e tem muito. pessoas que não sofrem muito, não só com mieloma, às vezes até com outros Sim, tratamentos, né? com É, certeza. bom, obrigada, Paty. Nossa, Imagina. você. Mas eu vou voltar, viu? Peraí, fica aí, Não. já volto com você de novo. Ah, Essa parte 2 agora, que é onde eu quero que a Edicléia conte para a gente. Edicléia, com o que você trabalhava, quais eram os sintomas que você tinha, quando você teve o diagnóstico, como que foi você lidar com isso num momento que agora as pessoas aí vão saber o que você estava passando na sua vida quando você estava com mieloma. Pode abrir a conversa e contar para todos nós aqui como é que foi a tua descoberta do mieloma múltiplo. Então, eu trabalhava com locação de brinquedos para festa e fazia viagens particular. E eu estava grávida, com 2 meses eu tive uma trombose gestacional. Já era um sinal do mieloma, portanto eu não sabia. Aí eu fui internada, fiquei 5 dias e tomava os Clexanes na barriga até o final da gestação. Assim, foi uma gestação ótima, eu trabalhava, eu viajava. Com 8 meses eu comecei a sentir as dores nas costas, mas dor de nossa, eu ia na maternidade, tomava medicação e ia embora. Aí, com 39 semanas, a médica marcou a cesárea. Com 39 semanas, foi tirada a Valentina. E eu tive uma hemorragia no parto, que foi uma correria, dali já começou. É, ela nasceu 10h17, eu fui acordar acho que quase umas 3 horas da tarde, que sedaram eu, teve que tirar o útero, tudo. É, E dali começou. Eu fui para casa e eu não conseguia mexer mais. O mieloma múltiplo, ele fraturou minhas vértebras desde a T11 até a L3. E para me descobrir? Aí falava com um, falava com o outro, ia no médico, tomava tramal, voltava para casa. Eu tenho uma prima, ela ia comigo, eu levava a criança junto. Nossa, era uma correria. Até chegar ao diagnóstico, eu fui descobrir em 2023, no final do ano. É, E a aí, Valentina estava com quantos meses? olha, com 1 mês eu já estava fazendo uma ressonância das minhas costas. E na ressonância já apareceu as fraturas nas vértebras, desde a T11 até a L3. Eu passei no ortopedista, ele falou que eu não tinha nada, que ortopedista da minha cidade, que eu era sedentária e que eu não tinha nada, que eu podia. Aí eu mostrei, eu insisti ainda, tinha um neurocirurgião na minha cidade maravilhoso, doutor Akil. Ele falou bem assim, Dicleia, você tem um câncer hematológico, é um mieloma múltiplo. Eu comecei a chorar. Ele falou assim, olha, ele corresponde bem à quimioterapia. Falei, doutor, eu vou morrer, eu não vou criar meus filhos. Ele falou assim, você vai sim, você vai viver. E me deu um abraço. Dali em diante, eu fui atrás de outro ortopedista em outra cidade. Foi que ele me encaminhou já para oncologia. Da oncologia foi para hematologia. Daí já cheguei lá e falei, viu, doutora, eu passei no doutor Akil, que ele atende no Hospital Regional de Sorocaba, e ele falou que eu tenho mieloma múltiplo. Aí ela já fez a eletroforese, já pediu o mielograma, foi que já deu e já comecei meu tratamento. E eu não parei, mesmo, só que eu tinha muita dor, porque tava fraturada minhas vértebras. Eu não aguentava nem pegar a Valentina, mas mesmo assim eu não parei. Eu fazia tudo na minha casa, eu andava, eu dirigia, continuei.
E aí, em 2024, eu fiz o meu transplante. Eu nunca baixei a cabeça, mesmo com dor. Fiz o meu transplante em 2024. Mas, E peraí, só um minutinho, deixa eu só entrar nessa parte materna. A Valentina estava com quantos meses quando a sua família, porque eu ia até te perguntar isso, né? Como é que foi a fase do tratamento junto com as suas funções de mãe de uma bebezinha recém-nascida, que depende 100% de amamentar e tudo mais? Conta um pouquinho esse detalhe para gente. E olha, onde que a tua família entrou, sendo que você não tinha sua mãe, né? olha, eu não tenho pai, eu não tenho mãe. Meu único irmão mora em Porto Seguro. Quem me ajudava assim com ela em casa era meu filho, entendeu? Mas eu dava banho, eu trocava, eu tinha que abaixar, a dor era demais. Foi muito difícil, mas hoje eu posso falar que eu estou ótima e sou muito agradecida a todos vocês, a Deus. Nossa, sou muito agradecida, porque tudo que eu passei não foi fácil e estou Uhum. aqui, mas nunca baixei a cabeça. Edicleia, quando eu vou contar a sua história para alguém, eu faço um resumo assim. Ela estava grávida, estava com mieloma, não sabia, teve um parto, foi complicado, a bebê nasceu, precisava amamentar, começar a quimioterapia, a bebê foi para Porto Seguro, o filho dela, que era um Isso! jovem pré-adolescente, né? Ele Que te cuidou de mim, ajudava, então, ele cuidando de cuidou você. de mim. Ó, a Valentina ficou 3 meses em Porto Seguro com meu irmão, com a minha cunhada, eles cuidaram para mim. Os baianos maravilhosos, sou muito agradecida. É, ficou 3 meses lá, todo mundo quer bem a Valentina. Nós voltamos agora em janeiro, todo mundo quer bem, ela ama ela. E depois de 2 meses de transplante, eu fui buscar ela. Olha isso, gente, que Nossa, história. sim. Você tem que separar do seu bebezinho, porque você está num tratamento, né? E outra, e tem um detalhe também, nós, eu não lembro para você, Patrícia, mas eu lembro quando eu fiz o transplante, né? O hematologista, né, o doutor Fábio falou, evita contato com criança, com bebê, porque eles são uma portinha para infecções. Não foi? Foi, e meu netinho estava com um aninho, assim, foi, acho que o que eu mais Também. sofri foi disso, assim, eu lembro que no aniversário dele de 1 ano eu fui com um andador, aqueles andadores que eu aluguei uma época, né, que segurava assim, e eu fui no aniversário dele com 1 ano assim, então eu sofria mais de não poder pegar, porque eu também tinha várias fraturas no aberto, tenho até hoje, né, e o que eu mais sofria era isso, não poder pegar meu netinho no colo, então isso para mim foi, acho que, uma das partes mais difíceis do tratamento, então eu imagino ela como mãe, né, eu ainda tinha minha filha, era meu neto, né? A gente fala que vai ser mãe 2 vezes, né? E eu fiquei muito, muito mal nessa época por causa disso. E hoje o Sofria Luca está muito. aqui te vendo contar a história Tá, da participação tá, dele também, né? tá assim. É. Eu, E eu, quando vim do hospital, eu não sabia o que eu tinha. Eu achava que era da anestesia, viu? Mesmo com aquela dor, eu levantava, eu cuidava de tudo. Não é fácil. quanto desafio, né? Gente, não é Muitos fácil. desafios, muitos, Essa, muitos, muitos. Até chegar aqui. essa live, gente, se encaixa assim para o mês das mulheres, para o Outubro Rosa, para o mês do mieloma múltiplo, para o Dia das Mães, porque a mulher com mieloma, ela passa muitos desafios. Os homens também passam, mas é que hoje o nosso tema aqui é o da mulher, da mãe, né? E não é fácil, eu fico imaginando o que você passou, Edicléia, com uma criança recém-nascida, pequenininha, e você tem que tocar e sozinha, sem o apoio de pai, mãe, marido. Não, Exatamente. não é para qualquer um, não. Às Como vezes é que eu foi tava a... com dor, às vezes eu tava Uhum. com dor, ela chorando. Nossa, não foi É, fácil. não é fácil. Qual é a sua relação hoje? Essa pergunta é para vocês duas, tá? Qual é a relação de vocês? Serviria para mim também, mas vocês que são as convidadas. Qual é a relação de vocês hoje com a preocupação de ser uma mãe saudável e poder criar os filhos? Porque filho, Patrícia, não é porque a gente tem filho de 40 anos de idade, né? Que a gente já está livre, leve e solta. Não, filho é para a vida toda. Com E pode ser certeza. amanhã ou depois.
inverter a situação, da gente ter que mudar a nossa vida para poder ajudar em alguma coisa eles, né? Óbvio. Então, qual é essa relação do mieloma com a preocupação de ser mãe, no nosso caso, avó, e tocar a vida, cuidar dessa estrutura que foi criada de família? Como que é para você a tua cabeça hoje, Patrícia? Que nem eu te falei, é muito tranquila, tanto para mim quanto para eles. Assim, é como se eu não tivesse a doença, vai. Eu vivo como se eu não tivesse a doença. Eu Uhum. sinto dor, às vezes, quando eu subo escada, eu não sei vocês, mas uma coisa que me atrapalha, que me incomoda, assim, quando eu subo escada, quando eu ando muito, quando eu ando com a bolsa mais pesada e tal. E, assim, mas fora isso, a gente vive muito bem, assim, em relação à doença, sabe? É uma coisa que eu nem lembro que eu tenho, e eles também não lembram que eu tenho, né? Então a gente vive bem tranquilo em relação a isso, assim, sempre tem maiores preocupações, né? Então, pra gente é bem tranquilo, assim, realmente. Sei que para muitas pessoas é sofrido, tem gente que sofreu muito, mas assim, pra gente tá sendo bem tranquilo mesmo. Então a gente não tem Uhum. problema nenhum com isso, a gente nem toca no assunto, assim. Aliás, eu queria parabenizar você e o Joelise por esse trabalho lindo que vocês fazem, né? É tão importante, tão essencial, né? Então, antes que eu me esqueça, eu queria deixar essa mensagem para vocês de agradecimento pelo que vocês fazem por tantas pessoas aí, e que são O uma bênção na Joanísio vida das pessoas. não, o Joelísio é demais. Nossa, meu Deus, Hum. ele vive, para quem não conhece, o Joelísio Fraga, né, que é o fundador da associação, né, o nosso presidente aqui da associação, ele é paciente de mieloma múltiplo. E eu acho que ele é o maior ativista do mieloma múltiplo que existe no Brasil, não sei não, e na América do Sul toda aí, enfim. Eu tive a oportunidade É, de conhecê-lo uma vez, né? Eu vi uma vez só. Eu queria não, parabenizar o trabalho lindo que vocês fazem. e ele não para, né? É, eu vou, Edicleia, para você, como é que é? Você que tem uma filha pequena, um filho pré-adolescente, eu vou fazer uma pergunta para você que fizeram já para mim, e fazem de vez em quando. E se Certo. o mieloma múltiplo voltar? E aí? E aí, bora fazer tudo de Tratamento novo. de novo. Isso Bora mesmo. começar tudo de novo. Bora, a gente já colheu para 2 transplantes, já tem mais um lá. Vamos, É isso eu aí. não parei as químios, eu faço a cada 2 meses que meu médico falou, ó, no time que tá ganhando não se mexe. Eu falo, doutor, mas não vamos pular para de 3 em 3? Ele falou, Patrícia, o convênio está cobrindo? Vamos continuar a medicação. Então eu vou a cada 2 meses, tomo uma injeçãozinha na barriga, eu tomo um belo do café da manhã, ou eu pego o horário, aquele almoço maravilhoso do Mirante. Então, assim, tranquilo. E assim, se acaso vier, que a gente não tem essa, realmente, é uma coisa que não passa pela minha cabeça também, porque eu creio, como eu falei para vocês, que eu já fui curada, independente de não ter saído, assim, uma medicação que realmente, né, Uhum. seja positiva totalmente. Mas eu realmente não penso nisso. Se voltar, eu faço exame a cada 2 meses, junto com a quimio. Se voltar também, sério, assim, eu não vou me abalar, não vou mesmo, eu vou continuar fazendo o que eu tô fazendo. E se quiser fazer o transplante, eu vou fazer. E assim, realmente para mim é tranquilo, mais do que o normal até, né? Às vezes até eu me assusto com tanta positividade nesse assunto, mas é o que eu sinto. É isso mesmo. E você, Edicleia? A mesma coisa também. É Bora bem isso. tratar, né? É isso aí. É. Ontem eu fui no hospital fazer exames, tomar zometa e tudo certo, tudo ótimo, graças a Deus. E eu tô feliz que eu estou bem. Nossa, tô contente. Muito. E hoje a gente sabe que tem muito mais medicação, a cada vez aparecendo mais. Então, se Exatamente. voltar, eu sei que o tratamento ainda vai ser melhor, ainda mais fácil do que foi há 5 anos, 6 anos atrás pra gente. Então, isso me deixa mais tranquila ainda, que tem muita coisa nova chegando, muita coisa nova saindo. Enfim, isso me deixa mais em paz ainda do que eu já tô. Então, se realmente tivesse essa notícia, era uma coisa que eu não ia me abalar mesmo. Isso, gente, é porque eu acho que a gente ama tanto a nossa vida, tudo que a gente construiu, tudo que Deus nos deu, a gente não. O mieloma, ninguém romantiza câncer e ninguém dá as costas para o câncer. Eu falo, isso aí não é nada. É assim. Ah, é um fantasminha? É, porque a cada 2 meses a gente colhe sangue, né? Eu colho a cada 45, 50. É óbvio que eu abro todos no aplicativo, eu vejo tudo antes, quando eu chego lá, eu meio que já Bem, até sei.
todas nós, né? Eu lembro no começo, quando a Edicléia às vezes mandava, olha, esse exame, tá tudo bem? Não, a Eu gente, falei pra você, ai, eu não mulher é sei. fogo, né? Não, a gente quer. Eu sempre falo, ó, procura falar com a dermatologista, mas acho que tá legal. E as trocas, né? O que que você faz? Como que você mantém? Qual suplemento que você toma? Antioxidante, não toma? A gente fica trocando algumas figurinhas, mas, gente, é óbvio, né, que a gente tem que tomar uma consciência. O seu médico, a sua hematologista, sua equipe médica é responsável por falar para você o que pode, o que não pode, o que não deve se fazer. A gente vai observando o corpo e vai levando a informação para o médico, e o médico, junto, essa interação médico e paciente, juntos, vai dando um pós-transplante, né? Durante esse período que a gente está no pós, vai dando essa vida saudável. Mas o principal também é a gente estar bem de cabeça. Você Verdade. estava falando agora sobre a fé, né, Patrícia? Não tem como não ter fé, não tem. E para mim, a pessoa que pisa, bota o pé na dúvida e o pé na canoa da fé ali, não vai dar em nada. Ou tem fé ou não tem. E tá tudo bem quem não tem fé também. Eu fazia meus exames, os mielogramas, que chegou uma época que eu fazia a cada 6 meses, eu fiz acho que uns 4 em 2 anos, ou 5. Eu falava, Senhor, Jesus, não saia do meu lado, por favor, não me deixa sentir dor, porque todo mundo reclama que o exame tem dor. Passa assim, né? Muita dor. Eu não sentia. Ah, é um milagre? É a minha cabeça, é a minha fé? Pode falar o que quiser, só sei que funcionava e muito bem. E eu Com pedia certeza. assim para Jesus não sair do meu lado nem um segundo. Coisinhas mais complicadas, alguns exames mais delicados, e eu sei que vocês duas são assim. Deixa eu só ler aqui o comentário da Ana Lúcia. Mulheres guerreiras, parabéns pela força, mães, que vocês são, que muita... Gente, eu não enxergo... Olha, mas nem de óculos eu não enxergo direito. Quem quer ler aí, por favor, que tá difícil para mim. Tá... Peraí. Quem que fez? Ana A Ana Lúcia? Lúcia. Ué. Mulheres guerreiras, parabéns pela força, mães, que vocês são, que muitas mães que viveram essa situação que vocês viveram, pegue esta força maravilhosa e siga em frente. É isso mesmo, mães que estão recebendo um diagnóstico de câncer, ou seja, qualquer doença, pega na força, se inspira com pessoas, não fica sozinha não, não precisa ficar sozinha. Tem gente que não quer falar nada, não quero que ninguém da minha família saiba, ou não quero que meus amigos saibam, tá tudo bem também, mas eu acho que fica tão mais leve, sabe, é tão mais fácil quando você tem o apoio, né, das pessoas. A Com Patrícia me deu certeza. força para a guia do meu esposo no processo do transplante de medula. Olha, Renata, Patrícia, Ah, a você Renata é minha sim. secretária do lar há quase 3 anos, e olha que coincidência, ela começou a trabalhar em casa e eu descobri assim que ela entrou que o marido dela tinha mieloma múltiplo, quer dizer, é tão raro, e ela aqui dentro da minha casa e o marido dela tratando. Olha que coisa. Nossa, raríssimo isso, gente. Raríssima. Eu Dois. falei, não, não acredito. Ela trouxe o exame. Eu falei, ele tem mieloma mesmo? Ela falou, tem. Me trouxe o exame assim. E ela é uma benção aqui em casa também, então a gente está sempre Nossa, compartilhando. É, o marido dela olha trata. isso, que Pois história, é, coincidência, gente. né? Muita coincidência. E aí ele Ah, também, ele está fazendo tratamento, ele fez também o é. transplante, e aí parece que voltou e tá fazendo de novo. Aí tá tendo a medicação, né? Tá Mas é fazendo o que você novamente. falou também, né? Às vezes volta, mas já tem tanto É, remédio, tanta protocolo coisa. novo, tanto estudo, vale muito a pena. Ó, o Luiz Carlos, o marido, ó, mulheres fortes e vencedoras. É isso mesmo, somos muito fortes. Ah, eu Verdade. adoro ler as mensagens que o pessoal manda aqui. Peraí que É, eu já vou voltar em vocês. Mari, quanto orgulho dessas mulheres guerreiras. Ah, a Mari é uma fofa, né? E é. agora, A Mari essa... que te achou na minha vida. Eu não sei, conta como é aliás, que eu não sei foi. como ela achou. Eu não lembro como ela achou. E naquela época não tinha chat GPT, né? Mas tinha o Google. E eu lembro, já falei várias vezes para Marli, essa história eu gosto de contar porque eu estava num quarto, a Marli estava em outro, e aí minha filha falou, mãe, mas
Quando eu comecei o tratamento, eu estava feliz também de fazer tudo, porque eu sabia que não ia cair meu cabelo. Eu não sabia que ia cair meu cabelo no transplante, eu não sabia. Minha filha que descobriu. Mãe, mas você sabe que vai cair seu cabelo no transplante. Eu falei, como assim? Ninguém me falou nada, né? E ela descobriu. Enfim, aí logo que eu entrei pro transplante, já raspei e tal, e ela falou, mãe, mas passou uma mulher no corredor, era tão linda, careca. Eu falei, filha, mas ela já deve ser bonita por natureza, né? Tudo bem que ela ficou uma careca bonita, mas com certeza ela já era linda de natureza. E aí minha filha, não sei como, eu não sei, ela pode até escrever aí que eu não lembro como que ela te achou. A mãe, essa mulher tava é aquela bonita lá que estava no hospital, que eu te falei que ela tava bonita careca, e não sei o que, quer dizer, logo que ela raspou, eu raspei o meu também. E eu nunca esqueço isso. E ela te achou, assim, daí que eu mandei uma mensagem, falei, estava com você no hospital. Quando eu estava entrando, acho que você estava saindo, né? A gente ficou, tipo, 2, 3 dias, eu acho, no mesmo andar, assim. E eu É. não lembro como ela te achou, mas ela te achou. E eu mandei a Foi muito mensagem. legal. Gente, esse negócio do cabelo, eu lidei de uma maneira muito leve, porque desde quando eu recebi o diagnóstico do mieloma, eu pensei no meu cabelo, porque eu sempre tive meio que a marca registrada, né? Cabelo comprido e tal. Apesar que agora mudou, já vou dar dica, tá? Para quem estiver tratando e for fazer um transplante de medula ou tomar os medicamentos, o meu cabelo, ele mudou o couro, né? O pH do couro da minha cabeça, e o cabelo ficou liso. Só que ele veio muito pichain. Ele veio, gente, parecia uma palha de aço. É a coisa mais horrível, eu tinha que ficar fazendo escovinha ali. E só que voltando lá no transplante, eu pedi para a enfermeira vir no meu quarto e raspar a minha cabeça. Eu falei, eu não estou aguentando esse cabelo. Eu tenho tinha, né, muito volume, e eu falei, olha, eu não sei se eu estou com dor no cabelo ou dor de cabelo. Eu não aguentava tocar assim, sabe? Desculpem. E aí eu percebi que aquilo era o meu corpo expulsando o meu cabelo. Porque na hora que você está passando por um problema de saúde, a natureza é sábia, o corpo é sábio. O corpo vira e fala assim, vamos jogar fora o que está roubando energia. Joga fora o cabelo, é uma das principais coisas. Por isso que a gente perde, porque a gente faz uma quimioterapia muito forte para zerar mesmo, né, o mieloma múltiplo na medula e depois receber as células tratadas. Isso é um transplante, né? E aí, eu falei, gente, eu não preciso cabelo. Tá errado. E eu tava com aquele chanelzinho. Eu chorei, mas sabe o que eu chorei? Que eu esqueci de levar as borrachinhas, fica a dica, tá? As borrachinhas para cortar e fazer os gominhos para poder Ah, doar. Então, meu cabelo ia caindo no chão e eu não podia nem esperar alguém sair para ir em farmácia comprar. Primeiro, que não pode ficar entrando e saindo do quarto. Então, eu chorei mais por conta disso, eu ter perdido aquele volume todo e não ter doado. Então, se hum, um dia você for, seja paciente que estiver vendo a gente aqui, a mãe, mulher, não esqueça disso. O seu cabelo pode ser usado na produção de uma peruquinha para alguém. E aí foi essa coisa, né? E eu já estava careca, eu andando no corredor, fazendo fisioterapia, um frio na careca, gente. E eu fui à touca, mas enfim. Deixa eu só ler aqui esse comentário da Josineide. Sou de Imperatriz, Maranhão, nessa luta também, no 6º ciclo de quimioterapia. Josineide, vai dar tudo certo. Sempre dá tudo certo. Que bom que você já está tratando, porque tem pessoas que descobrem muito tarde. E você descobriu o mieloma, vai tratar, vai dar tudo certo e conta com a Associação de Elísio Fraga para o que você precisar. Deixa eu ir lá agora perguntar como é que foi essa situação do cabelo para você, Dicleia? Olha, para mim foi muito difícil, porque o meu cabelo, eu usei o cabelo comprido, e eu sempre gostei do cabelo comprido. E aí eu falei, eu vou cortar esse cabelo antes de eu ficar careca. Fui e cortei assim, tamanho que tá assim. Aí, no transplante, eu fui internada, daí veio uma enfermeira, porque daí eu pedi para estar raspando para mim. Ela raspou e doou para o GEPASS em Sorocaba. Mas assim, para mim foi muito difícil ficar careca. Eu chorava, eu chorava, eu chorava, não me conformava. E as pessoas falavam, você tá bonita, careca, você ficou bonita. Só quem me deu força para me ficar careca e não usar
os lenços no cabelo, não usa nada. A Valentina. Quando eu fui buscar ela em Porto Seguro, ela não queria. Aliás, eu fazia chamada de vídeo para ela, quando eu estava de lenço, ela não gostava. E careca, ela gostava. E eu andei sem nada, carequinha. Ela me deu muita Olha, força. que Por graça. ela, eu não coloquei o lenço. Ela foi a responsável, né, por isso. Sim, A sim. Val, a Val tá falando aqui que ela doou no hospital onde ela fez o transplante, fez muito bem. Gente, eu não sei o porquê, eu só sei que eu queria já raspar, foi raspando e caindo, mas também, enfim, a gente vai aprendendo. Por isso que é bom a gente trocar dicas, né, mulherada, a gente tem que passar informação mesmo. É, mulheres lindas, fortes, como vocês são, lindas de qualquer forma, não existe beleza mais bela do que a força de vocês, mulheres lindas. É isso, gente. A gente tem esse mês de maio, eu acho que nós que somos mães, e pode ser um bebê recém-nascido, 2 anos, 3 anos, um filho de 40 anos, né? A gente vive intensamente para os filhos, a gente quer sempre o melhor para eles, mas óbvio que eles também têm, né, essa troca com a gente, também querem o nosso bem. Os meus filhos, um não estava vivendo mais no Brasil, ele veio para o Brasil para poder acompanhar, e ia me visitar, eles faziam aquele processo de tirar toda a roupa lá fora, vestir uma outra roupa, não tocar em nada, porque não podia ter muito contato, né? E isso foi muito bom para mim no hospital, eu ter eles ali comigo, sabe? Mesmo que fosse um dia um, outro dia o outro dia os dois juntos, porque quando a gente está dentro desse quarto especial de um transplante, a gente não pode receber visitas, já fica também claro isso. Não adianta você querer ter alguém ali e ficar trocando o acompanhante, isso é proibido no transplante de medula. Então, meu marido ficou direto e eles foram me visitar. Óbvio, né, que os filhos da gente querem ver a gente morrer bem velhinha, né, bem idosinha, cuidando dos filhinhos deles, curtindo os netinhos. E essa energia que nós, mulheres, temos é muito forte, mas é carregada por causa deles. Se Com certeza. tirá-los da nossa vida, eu acho que a gente dá uma murchada boa, né? Com Verdade. certeza. Não é nem eu acho, é uma Meu filho me realidade. abraçava, meu filho me abraçava, ele falava, você não vai morrer, mamãe. Mãe, Que lindo, que lindo. Tá A vendo? gente É cuida isso. como se fossem bebês, né? Uma com quase nossa, 40, outra com quase 30. E a gente tá É, sempre assim, meu filho, ele sai e fala, mãe, já cheguei, mãe, eu vou não sei aonde, dá satisfação de tudo. A minha filha já tá mais assim, né? Já não dá tanto, às vezes some, não atende celular, dá umas sumidas assim. Ela tem uma vida muito agitada. Mas meu filho sempre tá dando satisfação e pra gente vão ser sempre ficou a crianças. dica, Mari. Mari. Ela dá Não, uns perdidos. e dá tudo bem, e dá tudo certo, né? Aham. Eu quero que vocês deixem para as mães que estão aqui com a gente. O, o Instagram ele demora para entregar essa live. A gente vai encerrar lá daqui mais 5 minutinhos. E só que depois a gente vê, vai dar um boom aí. É muita gente que vai assistir, porque a Associação de Alice Fraga tem um trabalho muito forte na rádio, no YouTube, no Instagram. Então, assim, a gente tem uma divulgação forte e eu sei que vai chegar em muitas mulheres que nem imaginavam ter um diagnóstico desse. E hoje está aqui a história da Edicleia, a história da Patrícia, a minha história, que nós, mães, conseguimos passar pelo mieloma múltiplo e só veio muita alegria depois dele. Teve muita vida vivida depois do mieloma. Então, eu quero que vocês duas deixem um recadinho para as mães que estão aqui e que um dia verão esse nosso bate-papo. Amém. Bom, gente, eu só agradecer, né, por toda essa rede de apoio que a gente tem e que nós sejamos bons testemunhos, né, para tudo que vocês estão vivendo, quem está vivendo isso, né? E eu sempre digo, sejam sempre positivas, não se deixem abater, porque é um processo e vai passar, assim, assim, tendo Jesus no coração de vocês, tendo fé, tendo força, tendo uma família também
né, que participa, que ajuda, que fortalece. Então, assim, eu acho que o mais importante nesse processo todo é não se deixar se abater, sabe? É muita fé e uma rede também que te ajuda, que te apoia, mas não deixar se abater. Continua trabalhando, continua vivendo, vem as dores, a gente toma remédios, mas eu acho que o mais importante, pelo menos o que me sustentou nesse processo todo, me sustenta até hoje, é não pensar na doença, não me deixar me abater. É um processo e é um processo que a gente vai passar. E hoje em dia tem tanta medicação e vai sair tanta coisa nova. Então, assim, quando a gente recebe a notícia, vem aquele baque, mas não é tão ruim quanto parece. Então, só deixar esse recado aí, força e fé, que vai dar tudo certo. Lindo. Eu também quero agradecer a rede de apoio, vocês, né? E quero agradecer o pessoal da minha cidade, que cada um ajudou de cada um ajudou de várias formas. É, sou muito agradecida e hoje eu estou muito feliz que eu estou bem e que as pessoas que estão com mieloma não desista, erga a cabeça, que eu tenho certeza que vai vencer como nós. Que lindas, muito obrigada. Eu vou passar uma mensagem aqui lida, porque um dos sintomas, gente, pelo menos para mim, é o esquecimento. Eu não consigo gravar. Vocês também? Também. Esquecem? É. Então vamos lá. Eu fiz uma mensagem aqui em homenagem a esse Dia das Mães de 2026 e eu vou ler para vocês, tá? Hoje não falamos apenas sobre uma doença, falamos sobre coragem. Mulheres que continuam sendo mães, mesmo nos dias difíceis. Mulheres que sentem medo, mas seguem. Que choram, mas acolhem. Que enfrentam tratamentos sem perder a capacidade de amar. Ser mãe é, talvez, a forma mais profunda de resistência que existe. Que essa live deixe uma mensagem para todas as mulheres que estão nos ouvindo. Vocês são maiores do que qualquer diagnóstico. E para cada mãe paciente de mieloma múltiplo, obrigada por transformarem dor em exemplo, luta em esperança e vida em inspiração. Feliz Dia das Mães. Que Deus fortaleça cada uma de vocês. Amém. Que lindo. Ai, que lindo! Muito Deus lindo. abençoe. Amém. Obrigada, obrigada a todas vocês, mães, mães maravilhosas, lindas. Que Deus abençoe, que vocês tenham um lindo domingo do Dia das Mães. A todas nós, Amém. Para você gente. também, para todo mundo. Amém. Obrigada. Feliz Dia das Mães para vocês. Um beijo, obrigada. Beijo. Para vocês também. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.